Eu estava, irmãos, assistindo um telejornal local aqui de Fortaleza, e aí eu vi uma notícia de uma blitz, e o guarda parou um carro nessa blitz, e eles estavam parando carros, olhando, e viram uma irregularidade. Então, o guarda, quando abordou esse carro, ele viu que era uma senhora de idade, mas de idade bem avançada, dirigindo, e ele falou para ela: minha senhora, a senhora está dirigindo muito, muito devagar, essa pista aqui é para 80 km por hora, e a senhora está dirigindo muito devagar, já é perigoso dirigir acima de 80, para evitar acidente, a gente até multa, mas também é muito perigoso dirigir tão devagar assim, a senhora está abaixo de 40, ela disse: ô seu guarda, mas a placa ali, eu passei, eu vi a placa, e ela dizia 40 por hora, ele disse: ô minha senhora, a senhora se confundiu, aquela placa está dizendo que essa é a CE 040, ele olhou para dentro do carro e viu que ela estava com muitos outros senhores e senhoras, pessoas bem idosas, elas estavam assustadas, temerosas, e ele olhou para ela e disse: mas por que essas pessoas que estão com a senhora estão tão tensas assim? Ela disse: eu acho que é porque eu acabei de sair da BR 223. Então vamos dirigir com cuidado nesse final de ano, amém, irmãos? Dê uma forte salva de palmas. Aleluia. Você acreditou que eu estava assistindo o telejornal mesmo, né? Mas eu quero falar com você sobre uma outra corrida numa estrada de aventuras. É a estrada da vida. Eu quero falar com você sobre o caminho para a satisfação duradoura. Diga comigo: o caminho para a satisfação duradoura. E é uma minissérie com 2 capítulos, e hoje nós temos a primeira parte, e a primeira mensagem é uma pergunta: o que realmente importa? O que realmente importa? No início eu vou ser bem mais didático com você, e eu quero fazer uma reflexão com você no livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, Antigo Testamento. Você já leu o livro de Eclesiastes? Todinho? Todo. Para você compreender esse livro, não basta você ler só uma porção dele. O ideal é que você estude ele por completo, o livro de Eclesiastes. E eu creio que essa mensagem é muito apropriada para a gente, porque nós estamos em dezembro chegou, e eu creio que esse mês de dezembro vai ser o mês mais especial de Deus da sua vida até agora, eu creio de coração, amém? Mas é bom a gente fazer uma reflexão, e quando chega o final do ano, geralmente as pessoas fazem planos para o próximo ano, e eu creio que 2019 vai ser um ano muito, muito abençoado, vai ser o ano do servir na Paz Church, vai ser o ano do voluntariado, vai ser um ano muito precioso, onde você vai ter oportunidade de servir muita gente, glória a Deus. Mas não é só importante fazer planos para o novo ano, você precisa fazer um balanço de como é que foi esse ano, até agora, esse ano de 2018, um ano bom, um ano abençoado, um ano que Deus esteve e ainda está com você todos os dias, mas fazer uma reflexão de como é que nós vivemos, o que nós fizemos, quais são os nossos valores. Eu acho que o livro de Eclesiastes pode nos ajudar com relação a isto. Mas antes de trazer a mensagem em si, eu preciso trazer para você uma compreensão a respeito deste livro, a fim de que você possa interpretá-lo corretamente. É muito importante você olhar o contexto em que um versículo é colocado na Bíblia. Por exemplo, existem algumas pessoas que têm algumas dificuldades na interpretação de alguns versículos, e às vezes a pessoa ela toma aquele versículo de forma errada, aplicando na sua vida. Um exemplo disso é o livro de Jó. Então você tem que tomar cuidado com a forma que você interpreta o livro de Jó, principalmente a parte em que os amigos de Jó estão falando.
Então existe um contexto ali, e nem tudo o que eles estão falando, às vezes é bonito, a forma como eles falam, mas nem tudo é aplicável na sua vida. Então você tem que entender qual é o contexto. O livro de Eclesiastes também é importante. Por exemplo, o autor de Eclesiastes tem um momento que ele fala que todo o trabalho é enfadonho. Então você não pode chegar com a sua mãe e dizer: mãe, eu vou ficar numa boa, que eu não vou trabalhar, porque a Bíblia já diz que não é bom trabalhar. Então eu vou ficar só, vou casar com uma moça legal e o sogro vai me sustentar. Não, não entra nessa, por favor. Primeiro vamos começar com o autor desse livro. A Bíblia não menciona quem é o autor do livro de Eclesiastes. Ela não menciona o nome dele em parte nenhuma, mas as descrições que ele apresenta sobre si mesmo, as experiências que ele fala, que ele já viveu, apontam para um personagem na Bíblia. Talvez ele tenha sido escrito pelo rei Salomão, E Salomão, se foi Salomão, isso até alegra o coração da gente. Por quê? Porque Salomão começou muito bem. Se você já estudou, se você já leu 1º, 2º Crônicas, 1º, 2º Reis, já estudou a vida do Salomão, você vai ver que ele começou como um servo muito humilde, um rei que buscou ao Senhor, que buscou a ajuda de Deus, que dependeu de Deus no início do seu reinado. Deus se agradou muito de Salomão. Deus perguntou: Salomão, o que você quer que eu te dê? Ele disse: me dá sabedoria para eu governar esse povo, é o teu povo, para eu cuidar bem dessas pessoas. E Deus se agradou do coração de Salomão, querendo servir as pessoas, e Deus disse: eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar todas as outras coisas junto também. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, eu vou te dar fama, vou te dar influência. E a vida de Salomão foi regada com tudo isso. Porém, com o passar do tempo, o coração de Salomão foi se afastando do coração de Deus. O coração dele foi se voltando para falsos deuses. E esses deuses eram deuses estrangeiros, eram os deuses das suas muitas esposas. Salomão teve muitas esposas. Na maioria desses casamentos, irmãos, não havia afeição, não havia sentimento. Esses casamentos aconteceram por causa de alianças políticas. Salomão era mais diplomático, digamos assim. Ele não era aquele rei de ir para a guerra, de lutar, não. Ele negociava muito, ele era muito sábio, muito inteligente. E naquela época, as alianças aconteciam da seguinte forma: um rei fazia uma aliança com outro rei, não haveria guerras, e a forma de sacramentar essa aliança era o rei Salomão casando com uma das filhas do outro rei. Então, aconteceram muitos casamentos assim. Salomão casou com muitas filhas de reis. Só que você sabe, uma filha que não é feliz no casamento, quando essa notícia chega ao pai e à mãe, eles ficam muito irritados e podem tomar sérias providências. Salomão não queria isso. Então Salomão queria essas mulheres felizes. Ele já era um marido muito ausente, porque quantos são casados aqui? Homens. Irmão, só entre nós aqui, cuidar de uma já dá trabalho. Exige muito empenho da sua parte, não é verdade? Nem queira se colocar no lugar de Salomão. Ele era então um marido que deixava a desejar muito para essas mulheres. Ele era muito ausente. Então, para que elas não ficassem tristes, ele dava muita liberdade para elas. E o que acontecia? Elas se dedicavam muito aos seus deuses, os falsos deuses que trouxeram de outras nações. Salomão deixava elas muito à vontade. Então, ele acabou sendo seduzido por muito desses falsos deuses e se afastou do verdadeiro Deus. Salomão fez muito por Israel, muito mesmo. Foi um rei impressionante. E temos muita coisa para imitar dele, mas muitos dos seus atos foram contrários à palavra de Deus. Mas eu particularmente creio, diz o Sandro, não a Bíblia, eu creio que quem escreveu Eclesiastes, na minha opinião, foi o rei Salomão.
Por quê? Porque ele fala que ele era um rei de Jerusalém, e ele era filho de Davi, e na história o único filho de Davi que reinou em Jerusalém foi Salomão. Ele escreveu Provérbios na juventude, e nós acreditamos que ele escreveu Eclesiastes no final da sua vida. O livro data para o final da sua vida. Então, se ele escreveu Eclesiastes no final da sua vida, é uma boa notícia, porque mostra que ele se arrependeu. Ele diz: tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei longe de Deus é vaidade, é pura vaidade, é vaidade das vaidades. Salomão escreveu Provérbios do ponto de vista de um sábio. Ele também escreveu o livro de Cantares do ponto de vista de um amante real, e escreveu Eclesiastes, e chamou a si mesmo de o pregador. Então, quando você vê o pregador falando, é o próprio autor, quem sabe o Salomão, falando. No hebraico é a palavra Qoheleth. Esse é um título dado a um orador oficial que convoca uma assembleia e fala para essa assembleia. Também transmite a ideia de argumentação, uma ideia de argumentar, não só com os ouvintes, mas argumentar consigo mesmo. Ele argumenta ao longo do livro, é como se ele estivesse falando consigo mesmo também. Qoheleth, o termo grego usado para assembleia é eclesia, daí o nome do livro Eclesiastes. Para você entender melhor o livro de Eclesiastes, você também precisa aprender algumas expressões que são muito comuns no livro. Existem pelo menos 8 expressões que se repetem bastante ao decorrer da leitura. Por exemplo, ele fala muito sobre vaidade das vaidades, é pura vaidade. É como se Salomão quisesse mostrar aí, quando ele fala sobre vaidade, ele queria mostrar a chave para o verdadeiro contentamento. Então ele coloca essa chave na porta de entrada do livro, para que todo mundo, ao começar o livro, na entrada já veja a chave. Vamos ver a chave de entrada? Eclesiastes capítulo 1, abra sua Bíblia, Eclesiastes, e eu gostaria que você estivesse lendo também. Nós sempre colocamos os versículos por causa das pessoas que estão pela primeira vez conosco na igreja e ainda não tem Bíblia, e para que ela possa acompanhar bem a mensagem. Mas você que é membro da igreja, é importante você trazer sempre a sua Bíblia. Então vai marcando alguns textos, algumas expressões, no decorrer da ministração você vai gostar muito. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, ou seja, o próprio Salomão. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem? Essa palavra proveito, ela se repete muitas vezes. A palavra proveito significa o que sobrou, o que restou, no hebraico. Então ele fala: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Caso alguém não encontrasse essa chave na porta de entrada, encontraria na porta de saída. No final do livro, ele conclui com a mesma expressão. Capítulo 12, versículo 8. Ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador. De tudo que eu escrevi até aqui, Salomão diz: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, esse termo, vaidade das vaidades, aparece 35 vezes no livro de Eclesiastes. Trata-se da palavra hebraica revel, que significa vazio, futilidade, vapor, aquilo que é em vão. A Nova Versão Internacional fala que é uma coisa inútil, que é inutilidade. Alguém certa vez disse que, pode deixar a palavra ainda no telão, por favor. Alguém certa vez disse que revel é como aquilo que resta depois que se estoura uma bolha de sabão. Outra expressão que você vai encontrar muito, repetidamente, você vai encontrar é a expressão debaixo do sol.
E você vai encontrar também, muitas vezes, uma expressão que tem o mesmo sentido, quando ele fala debaixo do céu. Mas essa expressão debaixo do sol aparece 27 vezes no livro de Eclesiastes. É uma definição sobre a vida pela perspectiva humana, e não necessariamente do ponto de vista do céu. Ou seja, isso você precisa entender bem para você interpretar bem o livro de Eclesiastes. É o próximo slide, irmã, por favor. Está aí, Revel. Amém? Agora, coloca o próximo slide para a gente, por favor. Eu não coloquei essa palavra, na verdade, me perdoe. Mas essa palavra debaixo do sol, eu ia colocar, eu peço perdão aos irmãos, aparece 27 vezes. Então é uma definição, aí na sua Bíblia aparece muito. É uma definição sobre a perspectiva humana, e não necessariamente uma perspectiva da vida humana. Ou seja, debaixo do sol é como o homem sem Deus enxerga a vida. Existem duas perspectivas que você pode enxergar a vida, a sua vida do dia a dia. Uma é debaixo da perspectiva natural, o ser humano sem Deus. A outra é debaixo da perspectiva do ser humano cheio do Espírito Santo. É debaixo da perspectiva do céu. Diga, eu prefiro a perspectiva do céu. Mas essa perspectiva de uma ótica humana sobre a vida aqui na terra, ela é verdade também. Ela é verdade também. E essa mensagem, irmão, ela foi escrita para os nossos dias. Os estudiosos, os historiadores, eles falam sobre o contexto histórico, sobre os costumes da época, como vivia a sociedade naquela ocasião. E eles enfrentavam os mesmos desafios que nós. Esse livro foi escrito 1000 anos antes de Jesus vir à Terra, mas os problemas continuam os mesmos. É por isso que Salomão fala, em algum momento de Eclesiastes, ele fala, não existe nada novo dentro da terra, sobre a terra, debaixo do sol não tem nada novo. E ele fala, quem diz que tem algo novo é porque não conhece a história do passado. Então Salomão vai falando muito sobre isso. Essa mensagem é para hoje. Na sociedade da época, não diferente da nossa, haviam muitos pobres e eles eram oprimidos, havia muita injustiça social. Os políticos da época eram altamente corruptos, havia também muita violência e viviam em torno de um materialismo muito grande. Entendendo um pouquinho o que acontece com o livro de Eclesiastes, vamos aprender algumas pérolas com o pregador, com o rei, com o autor de Eclesiastes. E a pergunta é, o que realmente vale a pena? Você tem a resposta para isso na sua vida? O que realmente vale a pena? E ele questiona algumas áreas na vida dele, pelo menos 3. Ele questiona a sabedoria, porque era como se fosse o seu principal atributo, era a sua maior qualidade. Salomão era um homem sábio, era a pessoa que mais detinha o conhecimento na época, e depois de ele avaliar isso, ele disse, debaixo do sol, minha sabedoria é vaidade das vaidades. Ele olhou também o lado do prazer. Algumas versões, como a NVI, falam felicidade, onde está escrito prazer. E ele avaliou também a questão do trabalho. Eu quero acompanhar rapidamente com você duas dessas reflexões de Salomão em Eclesiastes. Ou seja, a área do prazer e do trabalho. Venha comigo para Eclesiastes capítulo 2, veja na sua Bíblia, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Todo mundo pronto? Vamos lá? Diga glória a Deus. Diga Jesus é maravilhoso. Eu disse a mim mesmo, entra no clima aqui do autor. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria.
Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Talvez você já viu alguém fazer falar esse tipo de coisa aqui no último versículo. Eu queria saber o que vale a pena. Eu quero descobrir o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Alguns têm um discurso e diz assim: a gente tem que curtir a vida, porque a vida é passageira, a vida é curta, a gente tem que experimentar o melhor da vida. Tem pais que falam: filho, aproveita a vida é curta, prova de tudo, e alguns querem provar de tudo realmente na vida. Agora imagine um rei, com todo o poder, com toda a autoridade, acesso a tudo e a todos, de que forma ele não poderia experimentar todas as coisas? E ele diz: olha, eu falei para mim, vamos curtir a vida, vamos experimentar a alegria, e vamos descobrir as coisas boas da vida. Mas no final ele diz: eu fiz isso, e no final eu vi que foi tão inútil. Eu concluí que rir é loucura, e a alegria de nada vale. Ele está fazendo isso debaixo do sol, debaixo da perspectiva de um homem que não estava andando com Deus. E no versículo 3 ele diz: entregar-me-ei ao vinho e à extravagância. Ou seja, eu vou tomar todas. Aqui ele está falando de beber mesmo, de desfrutar do vinho, da alegria que o vinho poderia proporcionar, e a extravagância, ou seja, não terei limites, não há limites na busca do prazer. Só que ele fala: mantendo a mente orientada pela sabedoria. Você já viu alguém falar assim: eu bebo, mas eu bebo socialmente? Ou seja, Salomão diz aqui: olha, eu bebo, mas a mente está sob controle. Então eu bebo, mas eu bebo socialmente. E a pessoa, quando ela bebe, ela descobre momentos de alegria através de ingerir a bebida. Só que aquilo é uma coisa passageira, e ela gosta, e ela quer desfrutar de melhores momentos sobre isso. Então, querido, não existe controle. Não existe controle, porque a pessoa, ela diz: olha, eu bebo, mas eu bebo socialmente. E aí, isso é tão passageiro, e isso é um buraco sem fim. Ela começa a se aprofundar, e ela vai bebendo mais. E ela diz: olha, eu bebo, mas eu bebo socialmente. E ela vai bebendo mais, depois diz: eu bebo socialmente, irmão. Então, ela vai perdendo o controle. Isso é uma coisa que vai se intensificando, porque ela precisa consumir mais para sentir mais prazer. O mesmo princípio, eu falo isso, irmão, porque eu bebi. Quando eu não era cristão, eu bebi, e eu ainda cantava aquela música: eu bebo sim, estou bebendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Não canta, tá, irmão? Por favor. Mas eu passei por isso, eu sei que isso é uma realidade. E tem gente hoje que tem que estar numa comunidade terapêutica para ser liberto. O mesmo acontece com as drogas. Às vezes começa num simples cigarro, às vezes começa no simples experimentar uma droga que parece só trazer um relaxamento sobre o corpo, mas a pessoa, ela vai se aprofundando nisso. Outra área, por exemplo, é a área de jogos de azar. Tem pessoas que são viciadas em jogos de azar, em cartas, gastam muito, é um vício. Tem gente que rouba da família para estar custeando esse vício, e tem mais. Agora é pela internet, a pessoa fica viciada jogando e apostando pela internet, e tantas outras áreas. Na área do sexo, pessoas que são insaciáveis na sua vida sexual, faz sexo com todo mundo, todo tipo de sexo, e não importa se é homem, se é mulher. É terrível isso. Em várias áreas. Na área da fama, a pessoa quer fama, a pessoa quer reconhecimento, a pessoa quer aplauso, ela vai buscando cada vez mais isso. Mas o final de tudo isso é decepção e vazio. Tem um programa na TV Record que passa aos domingos, e o apresentador deste programa, ele sempre mostra algo. Ele mostra pessoas que fizeram sucesso no passado, e ele vai atrás dessas pessoas hoje.
e ele encontra essas pessoas viciadas no álcool. Ele leva muitas dessas pessoas para comunidades terapêuticas. Ele encontra essas pessoas. Um dia desse ele encontrou uma pessoa que foi muito famosa no Brasil. Ela ganhou R$500 mil num reality show, e ela ficou muito famosa, e ela em pouco tempo perdeu o R$500 mil. Ela estava morando numa casa com um sofá todos rasgado, com uma cama que a coluna encostava nas molas, e numa miséria, numa rua estreita de favela. Já experimentou tanta glória, e essas pessoas diziam: diante de tudo que eu vivi, diante de tudo que eu experimentei, diante de tudo que eu busquei, hoje eu digo, é vaidade de vaidades, é um puro vazio. Eu estava tão bem, mas um dia a bolha foi estourada sobre a minha cabeça, e o que restou foi o que sobrou da bolha. E Salomão diz: experimentei tudo isso, vaidade das vaidades. Deixa eu abrir um parênteses dentro dessa questão. Eu já vi alguns, principalmente adolescentes e jovens, que nasceram, ou algumas pessoas adultas até, em determinado momento da sua vida. Essa pessoa nasceu num lar cristão, e ela, desde criança, ela já nasceu indo para a igreja, e ela teve sempre uma vida muito santa, mas chega um momento da vida dela que ela quer experimentar as coisas do mundo. Ela quer saber o gostinho do prazer que o mundo anuncia. Irmão, a mídia colabora muito com isso. Todo comercial em rede nacional, existe um estudo psicológico por trás. Eles querem inspirar um desejo em você. Você vê algo na televisão, sua mão começa, a mulher ela fica, o homem fica, irmão, deixa eu confessar uma tentação para você, um pecado. Não foi um pecado, foi só uma tentação. Dia desse, eu estava, acho que era um jogo de futebol, no intervalo sempre tem propaganda de cerveja, meu amigo Clécio. E aí passou aquela propaganda daquela cerveja. Eles encheram a tela com a taça e a garrafa derramando do alto, e fazia aquele barulho, enchendo a taça, e saiu umas bolhas, a espuma começou a sair da taça. Quando eu olhei, eu estava com a boca cheia d'água, irmão. Por quê? Porque lá atrás eu bebi. Então aquilo colocou um desejo. Eu digo: sai em nome de Jesus. Mas é isso que a mídia tenta embutir. Ela tenta, né? O comercial de TV, ele é sedutor. Então ele começa a colocar desejos em nós. Nossa adolescência é muito bombardeada através do que passa na TV. Uma novela para adolescente, uma malhação da vida, por exemplo. 2 lábios se tocando, 2 bocas se acoplando, e o adolescente fica vendo aqui. É um desejo. Vai inspirando um desejo. É igual o pastor que foi corrigir aquele jovem e disse: rapaz, que namoro é esse? Ele disse: pastor, esse é um namoro pentecostal. Que namoro sem pentecostal? Esse é um namoro sem vergonha? Não foi o pastor da nossa igreja. Ele disse: não, pastor, é pentecostal, tem imposição de mãos, línguas estranhas, coisa terrível. Entenda uma coisa: se você nasceu num lar cristão, dê graças a Deus, porque você não teve que sofrer lá no mundo para conhecer a Deus. E não tenha interesse de provar o que o mundo prova, quer que você prove. Não tenha interesse de degustar o que o mundo quer te oferecer, porque você pode voltar muito ferido, se você voltar. E você volta como Salomão dizendo: é uma bolha de sabão que estourou sobre mim. É pura vaidade. O que eu corri atrás durante tanto tempo é só correr atrás do vento. Sabe por quê, querido? Porque o prazer,
ele nunca satisfaz. Diga comigo, o prazer nunca satisfaz. Porque o prazer, irmão, só toca uma parte do ser humano. O prazer só consegue tocar uma parte do ser humano. Só tem um que consegue tocar na plenitude do ser humano, e é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode trazer plenitude para você. Você pode aplaudir o Espírito Santo, ele é fantástico. Nós te amamos, o Espírito Santo. Nós te bendizemos, nós te queremos, Espírito Santo, cada vez mais. Versículo 4, eu pulei o 5, o 6 e o 7, porque falam da mesma, está no mesmo contexto. Vamos ver mais 3 versículos, o 4, o 8 e o 9. Versículo 4, lancei-me em grandes projetos. Pensa num homem sábio que executou, que construiu, que planejou, que fez acontecer. Lancei-me em grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim. Quando ele está falando de plantar vinhas, era um investimento na época que era muito lucrativo. Ou seja, fiz empreendimentos, me envolvi em empreendimentos muito lucrativos. Ele diz assim: ajuntei para mim prata e ouro. Ele diz: ajuntei tesouros de reis, outros reis. Gente, não era fácil dar um presente para Salomão. Se fosse aniversário do Salomão amanhã, e você fosse convidado para o aniversário, você chegava no shopping, que presente você ia comprar para o Salomão? Porque é uma pessoa que tem tudo. Olha só o que o camarada tinha. Aí você ficava pensando: uau, o que é que eu dou para um camarada desse? Ele tem tudo. Vou dar um perfume, ele tem os importados de última linha. Vou dar roupa, nada chega perto nesse shopping, as roupas, as vestes reais. Você não teria o que dá para Salomão. Uma ideia seria você dar uma edição do Novo Testamento. Mas esse é o Salomão. Olha o texto: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Ele recebia tesouros de países, de nações, de outros estados. Servi-me de cantores e cantoras. Então tinha uma festinha, ele chamava a turma do sertanejo. Tinha outra festinha, ele chamava uma dupla do gospel. Tinha outra festinha, a galera do hip hop, do hip hop. Tinha uma outra festa, ele chamava a turma do dance, dance, dance. Cantores e cantoras, artistas. As festas, os globais estavam lá. O que mais? Ele diz aqui: e também de um harém. Você sabe o que é um harém? Ele fala as delícias dos homens. É como se Salomão, provando de muitas mulheres. Ele diz: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém. Antes de mim, ninguém foi tão famoso, conservando comigo a minha sabedoria. Interessante que hoje de manhã nós estávamos, os pastores, depois do nosso tempo de oração, revendo todos os pontos da mensagem, porque todos estão pregando a mesma mensagem em todos os cultos nesse momento. E um dos pastores fez um comentário e ele disse: Sandro, você já viu que Salomão só fala eu, para mim, venha a mim, me dá, é em torno de mim. E sabe, não é só eu. Você só vai se sentir pleno quando você puder compartilhar, dar, servir as outras pessoas. Foi por isso que Jesus disse: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, servir uns aos outros. E ele chega à sua conclusão. Olha a conclusão: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, eu, como também o trabalho que eu, com fadiga, com esforço, havia feito. Empreendi, me envolvi, trabalhei, fiquei sem dormir. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito, nada sobrava de bom debaixo do sol. Estamos falando de um homem que está olhando tudo que a vida podia proporcionar, tudo que ele podia conquistar, sem
a presença de Deus. E a pergunta é: o que realmente vale a pena? O que realmente vale a pena? Agora, o pregador, entenda bem, ele não está condenando o trabalho em si, entenda bem. Às vezes você pergunta para alguns cristãos, quando foi que o trabalho entrou no mundo? Sabe o que ele diz? Ele diz, olha, foi lá em Gênesis, quando o homem pecou, aí ele disse, olha, você vai trabalhar e com o suor do teu rosto você vai conseguir se manter. Então, quando o homem pecou, Deus disse, você vai ser castigado, e o seu castigo é trabalhar. Não, isso não é verdade. O trabalho, tem duas coisas que chegou ao mundo antes do pecado. Uma, o casamento. Única instituição divina antes do pecado entrar no mundo. Segundo, o trabalho. Gênesis capítulo 2, você pode procurar depois da sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 15, foi quando Deus incumbiu o homem Adão para cuidar do jardim, para administrar o jardim. Então diga, o trabalho é uma bênção. Diga para o seu irmão, seja abençoado, leve a sério o seu trabalho. Trabalha, que Deus vai te abençoar. Amém? O trabalho é uma bênção, trabalho não é maldição. E tudo que você colocar, se você estiver com Jesus na sua vida, se a presença de Deus estiver na sua vida, você vai colocar as mãos, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Trabalho é uma bênção. Os santos são abençoados naquilo que colocam as suas mãos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, o seu trabalho no Senhor não é em vão. Em 1 Coríntios, eu acho que é capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz, tudo o que você fizer, faça para a glória do Senhor, seu trabalho vai redundar em glória. Diga comigo, glória. Trabalho é bênção. Agora, o que realmente vale a pena? No final, o rei, o pregador, supostamente Salomão, ele chega a algumas conclusões. Vamos ver essas conclusões. Primeira delas, Salomão nos dá alguns conselhos. Primeiro, é que nós precisamos reconhecer que tudo vem de Deus. Diga, eu reconheço, tudo vem de Deus. Irmão, nunca pense que tudo vem só do seu esforço natural. Alguns se enganam com isso, e alguns acham que não precisam da presença de Deus por causa disso. Alguém pode falar, pastor, é verdade, quem não tem Deus na sua vida, fala assim. Tem muito cristão que fala assim. E tem muito cristão que só lembra que é Deus que faz as coisas quando ele está falindo. Aí quando ele fala, eu não sei porque Deus permitiu. Mas quando está dando certo, ele diz, meu trabalho, minha inteligência, minha capacidade, minha habilidade. Se eu tenho habilidade para algo, se você tem habilidade para algo, foi Deus que deu. Se você trabalha muito, tem muita energia e produz muito, é Deus que está te dando graça. Você está trabalhando no seu dia a dia, e o Espírito Santo vai dizendo, vai lá filho, vai lá que eu estou com você, vai lá, marca ponto, faz gol. Produza muito. Nós precisamos entender, a Bíblia diz que é Deus que nos dá forças para adquirirmos riquezas. É Ele, não se iluda que é você, é Ele. Ah pastor, mas eu estudei muito, Ele te possibilitou, Ele abriu as portas para você estudar. Ah, eu me capacitei muito, Ele abriu as portas para você se capacitar, Ele te deu inteligência para isso, Ele te deu ideias, Ele abriu o mar vermelho, Ele mudou a direção dos ventos, Ele fez sair água da rocha para que desse certo o que você está fazendo hoje. Se você é abençoado, é Deus, é o Espírito Santo, é a graça de Jesus. Eu não posso esquecer nunca disso. Você não pode esquecer nunca disso. Isso sempre tem que ser algo muito convicto. Isso tem que ser sempre algo muito presente na vida da gente. Mas o pregador nos fala segunda coisa sobre isso. O pregador deixa claro que não apenas as bênçãos vêm de Deus, como falamos há pouco, mas também a capacidade de desfrutá-las. Isso é uma dádiva do Senhor. Uma vez eu conversei com uma senhora, não era da nossa igreja, não era aqui do Ceará,
Ela me falou, era uma família, classe média alta, eles tinham muitos bens, eram empresários muito bem-sucedidos, e eles falaram que, ela me contou, disse: pastor, com o passar dos anos, eu já entreguei minha vida a Jesus, fazem anos, mas o meu marido, ele nunca entregou a vida a Jesus, nós temos orado muito por ele, mas eu parei para fazer uma reflexão sobre a vida dele, e tem uma coisa estranha, eu já falei para ele, que a ausência de Deus na vida dele, eu falei: mas o que é que você observou? Ela disse: tudo, ele faz muita coisa, mas não consegue usufruir daquilo que ele faz. Eu digo: me explique. Ela disse: por exemplo, ele passou um bom tempo construindo uma casa, ele teve tanto zelo, e fez o acabamento da casa, mas nunca conseguimos morar nessa casa. Ele faz o investimento, ele compra o apartamento, e é para a gente morar, e a gente não consegue morar. Ele faz o investimento que é para a gente, uma casa de praia, de repente ele tem que vender a casa de praia, ele não consegue usufruir daquilo que ele conquista. Por quê? Porque alguém pode dizer: pastor, tudo bem, é Deus que faz, mas o senhor tem que reconhecer uma coisa: uma pessoa sem Deus, ela consegue edificar um império, um patrimônio, ela consegue enriquecer. É verdade. Uma pessoa com Deus também, e é bênção de Deus, mas tem gente que não tem Deus e edifica, constrói, ganha, prospera, e aí? Ele pode construir, mas a Bíblia diz que ele não usufrui. Só usufrui aquele que anda com Deus. É uma verdade absoluta da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus vai tirar Deus vai tirar do ímpio para abençoar o justo. Olha Salomão falando aqui também, Eclesiastes 2:25, pois separado de quem? Separado de quem? De Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Só Deus que dá possibilidades para a gente usufruir daquilo que a gente conquista. Dias atrás, eu queria tomar um café com o irmão, e eu liguei para ele, o irmão da nossa igreja, e eu falei para ele: irmão, vou aí tomar o café com você, a gente já tinha combinado, essa semana dá certo? Ele disse: pastor, vem aqui na minha casa, e a minha família vai estar aqui. Eu digo: tá bom, eu vou, estávamos combinando o horário. Ele disse: mas pastor, mudou o endereço. Eu digo: você não mora mais? Ele morava numa casa tão linda, eu falei: você não mora mais aí? Ele disse: não, é uma história longa, quando você vier aqui eu vou te contar. Mas Deus me abençoou muito, muito. Ele nos deu um presente. E aí eu fui na casa dele. Ele está morando num dos condomínios mais lindos de Fortaleza. Quando eu cheguei, nós vimos aquela casa linda, esplêndida, de filme, de televisão, de cinema. E aí ele foi contar o testemunho, a história é mais ou menos assim. Ele foi olhar aquela casa, e quando ele olhou aquela casa, ele ficou apaixonado pela casa. A esposa amou, ela disse: olha, é o que eu sempre desenhei na minha mente como casa. Mas quando eles viram o preço, eles disseram: não, essa não é a nossa casa. E aí a pessoa disse: e aí, vai querer? Ele falou: não, olha, deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui está fora do meu alcance, isso não está dentro do meu padrão, isso aqui não é para a minha realidade, então realmente nós não temos interesse na casa. Só que a pessoa ficou insistindo: olha, veja a casa. E ele falando: olha, não está. A pessoa disse: eu vou facilitar para você, que tal se fizer assim, você me dá isso, tal. Ele olhou, ficou tão tentado com a oferta que já era tão boa, e ele ficou: será que eu aceito? Não aceito. Aí ele disse: não, eu tenho que ser uma pessoa responsável e prudente, eu não vou comprometer a minha idoneidade entrando num negócio que talvez eu não dê conta. Ele disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu te agradeço tanto, mas eu não posso comprar a sua casa. E ele disse: então faz uma proposta aí. Aí ele fez uma proposta. Ele não me disse isso, mas eu acho que ele fez a proposta tipo assim: eu vou fazer uma proposta, quem sabe ele me deixa, larga meu pé. E o cara aceitou. O camarada aceitou e disse: pastor, ele aceitou a proposta num preço fantástico, muito bom e facilitado muitas vezes. E a casa é nova, zeradinha. Ele é o primeiro. O camarada que construiu aquela casa, construiu com
tanto zelo, com tanto requinte, ele construiu aquilo com tanto amor. Ele achava que estava construindo para ele, mas Deus está dizendo: capricha, porque vai ser do meu servo. Eu tenho escutado tantos desses testemunhos. Por quê? Porque Deus abençoa aquele de quem Ele se agrada. Porque Ele abençoa. Porque Ele abençoa. É isso que fala o terceiro ponto que Salomão nos ensina. Ele diz: procure agradar e confiar que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Você pode declarar em fé comigo? Diga: eu decido agradar a Deus. Diga: eu vivo para agradar a Deus. Diga: eu confio que Ele sempre vai suprir todas as minhas necessidades. No capítulo 2, no versículo 26 de Eclesiastes, o pregador diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Ele diz: mas ao pecador, aquele que resolve viver sem Deus, Ele dá trabalho, suor no rosto, para que ele ajunte e amontoe. Olha o testemunho do irmão: a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento, viver sem Deus e fazer as coisas e não poder usufruir delas. Diga: obrigado, Jesus. Diga: eu tomo posse de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o prazer que Deus tem para a minha vida. A NVI diz que essa palavra prazer é felicidade, é alegria, é satisfação. Deus dá satisfação ao homem que lhe agrada. Interessante que esse é o desejo do coração de Deus para a vida da gente. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que depois do seu penoso trabalho ele ficará satisfeito. A Bíblia diz que Jesus, depois do seu penoso trabalho, ele vai olhar para o resultado final e ele vai ficar satisfeito. Diga: satisfação. Entenda uma verdade: não basta ter coisas, não basta ter coisas, também devemos ter o tipo de caráter que nos permita usar as coisas com sabedoria e desfrutá-las corretamente. O que Salomão nos ensina é que uma pessoa que ainda não tem um relacionamento com Deus pode acumular muita coisa, conquistar muita coisa na sua vida, mas não é capaz de desfrutar de tudo aquilo que conquistou, porque deixou o Senhor, porque deixou Deus de fora da sua vida. Salomão diz: isto é correr atrás do vento. Ele diz: vaidade de vaidades. Tem algo que eu escrevi e vai estar no telão, confira. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam as coisas que o dinheiro não compra. O mais importante é obedecer à vontade de Deus e desfrutar aquilo que Ele nos dá. Mensagem final de Salomão para você, para nós: vivamos a vida debaixo do sol com a perspectiva lá do céu. Abandone a futilidade do pecado e do mundo e deposite a sua fé em Jesus. Quantos querem isso para a sua vida? O que realmente vale a pena? Só Deus tem um caminho para a satisfação duradoura. Quantos têm essa satisfação na sua vida? Quantos querem essa satisfação para a sua vida? Eu quero declarar que esse mês de dezembro será um mês de satisfação, que 2019 você vai viver satisfeito. Você conhece alguém que vive satisfeito? É porque ainda não encontrou o verdadeiro caminho da satisfação. Diga: obrigado, Jesus, pela verdadeira satisfação. Obrigado pela plenitude, por me alcançar em toda a plenitude.
para a glória de Deus, amém? Você pode dar uma forte salva de palmas, aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você para ficar em pé agora. Eu quero orar por você em nome de Jesus. E eu queria que você desse as mãos para quem está pertinho de você. Você também, se for uma pessoa íntima, você pode abraçar, amém? Mas fecha aí o corredor, amém? Junta aí toda a fileira juntinho e vamos orar juntos, amém? Eu quero fazer uma oração de consagração com você. Eu quero fazer uma oração de declarações proféticas. Eu quero confessar a palavra de Deus com você. Lembre-se, você é o que a Bíblia diz que você é. Você faz aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você pode ter. Nós não vivemos pelo que enxergamos, pelo que olhamos, mas vivemos pela fé, aleluia. O apóstolo Paulo diz, eu não desvio o meu olhar, eu estou mirando, eu estou olhando, eu estou focado, eu estou concentrado no autor e consumador da minha fé, e no grande dia eu vou receber a coroa da glória. Existe uma coroa reservada para você, aleluia. Pai, nós estamos de mãos dadas, nós estamos abraçados aqui, porque nós estamos aqui na família da fé, da família da paz, e nós estamos juntos aqui para declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós estamos juntos agora para expressar nossa gratidão. Diga obrigado, Jesus. Nós estamos aqui para agradecer. Obrigado por esse ano de 2018, abençoado, um ano de milagres, um ano de provisão, um ano de cura, um ano de abundância em todas as áreas das nossas vidas. Obrigado, Pai, pelas nossas famílias. Obrigado por fazer das nossas casas um ambiente de amor, de carinho, de cumplicidade, de respeito, de perdão, de sonhos, de consideração um pelo outro. Obrigado, Pai, pelas nossas famílias. Obrigado, Pai, pelo trabalho de cada um. Obrigado pelos estudos de cada um. Obrigado pelos avanços que nós conseguimos ao longo desse ano. Deus, estamos aqui de mãos dadas, unânimes, para dizer: não queremos viver a vida sobre a perspectiva debaixo do sol ou debaixo do céu. Queremos com a perspectiva celestial, acima do sol, com a presença de Deus. Nós consagramos as nossas vidas, nós consagramos aquilo que nós somos, nós consagramos aquilo que nós temos, nós consagramos para o Senhor. É tudo teu, não é nosso não, Senhor, é tudo teu. E nós entendemos que é o Senhor que nos dá forças para termos realizações nas nossas vidas, é o Senhor que nos dá forças para adquirirmos riquezas, é o Senhor, é o Senhor. Te agradecemos porque é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que tudo supre na nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos realmente não ser arrogantes, não colocar a esperança na incerteza da riqueza. Ele fala isso em 1 Timóteo 6,17, mas o apóstolo Paulo diz que em Deus devemos colocar a nossa esperança, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Obrigado, Jesus. Nós dedicamos nossas vidas a Ti. Nós recebemos esse mês de dezembro com gratidão no coração. Nós declaramos: esse mês de dezembro, o último mês do ano, é o melhor vinho que o Senhor nos serve. Será o mês mais abençoado. Este ano sim é ano de abundância. Dezembro é um mês de abundância. Esse mês de dezembro nós seremos abençoados. Vai ser um mês de milagres, vai ser um mês de suprimento, vai ser um mês de realizações, vai ser um mês de conquistas, vai ser um mês em que Deus vai usar a sua vida para abençoar a vida de muita gente. Muitas pessoas vão surgir no seu caminho nesse mês de dezembro. Deus estará enviando para elas, para que elas recebam daquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida. Deus vai derramar curas, Deus vai derramar milagres, Deus vai derramar reconciliação no casamento, na família. Deus vai derramar alegria em jovens e adolescentes. Deus vai declarar, através da sua vida, um novo começo na vida de tantas famílias e de tantas crianças. Você vai levar fé, você vai levar esperança, você vai levar vontade, alegria de viver para as outras pessoas. Mês de dezembro é o mês de dar presentes, e os melhores sairão das suas mãos para abençoar e transformar a vida de muita gente.